Vamos começar nossa aula de hoje. Antes de começar, deixa eu só colocar aqui o planejamento. A gente vai fazer 3 aulas de conteúdo. Terminando isso, a gente vai fazer uma atividade diferente. Qual é a atividade diferente? A gente vai fazer uma troca de informações, uma troca de ideias, como um planejamento, uma estratégia para esse domingo. Eu cheguei a conversar com vocês antes um pouquinho sobre o Enem, uma estratégia para vocês usarem e tal, mas agora a gente vai colocar isso em prática, tá? A gente vai colocar isso em prática. Depois eu vou explicar certinho como vai funcionar. Então a gente vai fazer 3 conteúdos um pouquinho pesados, tá? Entendeu? Então olha só. Tá? Tá. Gente, olha só, então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou depois mandar uma outra lista para a gente trabalhar aqui na sala. Não é um intuito de resolução de questões, não tem esse intuito. É mais um intuito de trabalhar com uma estratégia para essa prova de domingo. Porque provavelmente você já ouviu falar desses gurus da matemática e os gurus do Enem, que a estratégia perfeita é você fazer as questões fáceis, depois as médias, e se der as difíceis, ou se não pula. Difíceis, quase não saiu. Só que, como que você sabe que a questão é fácil? Como que você sabe que a questão é média? Isso nunca ninguém te comentou. Então a gente vai trocar uma ideia, não é sobre a estratégia todo mundo fala para vocês. E sim é como que a gente vai identificar uma questão como fácil, uma questão como média e uma questão como difícil. Seria mais ou menos essa ideia vai ser o segundo, terceiro, quarto parte da aula. A primeira parte vai ser análise combinatória, a segunda parte, se eu não me engano, na sequência é probabilidade. Depois a gente fala de estatística, eu acho que essa é a sequência que tem, não é isso? Não é? Na semana passada a gente foi até... Não, na semana passada aqui na aula a gente foi até logaritmo, não foi? Aqui, não, semana retrasada. Semana retrasada foi até logaritmo. Aí depois a gente vai a partir de logaritmo, vai ser... análise combinatória, probabilidade e estatística. Parou isso, a gente vai fazer esse estudo da prova do Enem. Tudo bem? Então vamos começar aí, galera, revisão Enem, falando sobre análise combinatória. Bom, eu vou focar esses conteúdos agora, a gente trabalha voltado para Enem. Então algumas coisas eu vou dar mais atenção, outras você nem vai ver aqui junto, tá? Então, tem alguns detalhes que mas isso aqui não é voltado para Enem. A nossa revisão hoje é voltado para Enem, não é uma resolução, uma revisão de conteúdo. Bom, a aula de hoje, então, falando sobre análise combinatória, a primeira coisa que você tem que lembrar é a ideia do PFC, princípio fundamental da contagem. Quando você fala de princípio fundamental da contagem, o que você tem que lembrar? Você não pode esquecer jamais disso. Quando que você usa o PFC? Você vai usar o PFC 2 casos. O primeiro caso é bem clássico, é bem fácil você ver. O primeiro caso para você usar o princípio fundamental da contagem é quando você escolhe apenas um elemento por conjunto. Escolhe apenas um elemento por conjunto. Quando você escolhe apenas um elemento por conjunto, já caracteriza a ideia do PFC. É como se você tivesse mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter um conjunto 1 bem aqui, isso aqui é o conjunto 1. Você vai ter um conjunto 2 bem aqui. E aqui você vai ter um conjunto 3. E aí você vai escolher, aqui lógico, aqui tem uma quantidade de elementos, aqui tem uma quantidade de elementos, aqui tem uma quantidade de elementos. E você vai escolher apenas um conjunto, um elemento daqui, apenas um elemento daqui, e aqui apenas um elemento. O total de estruturas diferentes que você consegue criar utilizando apenas um elemento de cada conjunto, basta você multiplicar a quantidade de elementos que você tem no primeiro conjunto, vezes a quantidade de elementos que você tem no segundo conjunto, vezes a quantidade de elementos que você tem no terceiro conjunto. Tem uma questão do Enem, ela é um pouquinho mais antiga e faz bem jus a isso. Como assim? Olha só, teve uma questão do Enem, ela é mais antiga. Ele falava que era uma competição de uma escola, que tinha 200 e tantos alunos, e cada aluno escolhia apenas era um cômodo da casa, um super-herói,
um objeto, acho que tinha mais um elemento que eu não lembro o que era, eram 4 coisinhas. Como ele vai escolher apenas um cômodo da casa, apenas um objeto, apenas um super-herói, caracteriza a ideia do princípio fundamental da contagem. A primeira ideia de princípio fundamental da contagem surge quando você escolhe apenas um elemento de cada conjunto. Tudo bem? Foi? É como se você fosse, vou escolher uma camiseta, uma calça, um sapato. Você está escolhendo, para você montar a quantidade de looks que você tem, você vai pegar o número de camisetas que você tem, o número de calças que você tem, o número de sapatos que você tem. E aí você multiplica, eu vou te dar o número de looks, que seria a combinação, as combinações dos 3 elementos que você vai usar. Tudo bem? Beleza? Bom, galera, o segundo caso agora começa a complicar. Isso aqui é fácil você ver. O segundo caso de você trabalhar com PFC é quando você escolhe mais de um elemento dentro de um mesmo conjunto e a ordem importa. Quando você escolhe mais de um elemento dentro de um mesmo conjunto e a ordem desses elementos vai importar, isso também caracteriza princípio fundamental da contagem. Então, quando você escolhe, quando escolhe mais de um elemento, e a ordem desses elementos importa. E a ordem desses elementos vai importar. Ah, professor, mas a ordem importa, não é arranjo? Você também pode trabalhar com arranjo. Como eu falei para vocês, vocês sabem que eu não sou muito adepto às fórmulas. Só que o Enem, ele tem uma particularidade. Tem muitas alternativas do Enem que ele não faz o cálculo. Ele deixa na forma da fórmula, você só substituindo, sem resolver aquilo ali. Então, infelizmente, ou para alguns felizmente, para Enem, você tem que saber as fórmulas. Qual é a fórmula do arranjo? O arranjo também entra aqui. Quando você trabalha com arranjo, o arranjo é quando você escolhe mais de um elemento e a ordem importa. Então, quando você trabalha com arranjo ou PFC, vai dar no mesmo caso. Então, arranjo, a ordem importa, tá? A ordem dos elementos importa. E o que você tem que saber nesse momento? Quando usar arranjo? Na verdade, quando você vai usar esse cara aqui do PFC, quando você vai usar o arranjo? Esse cara aqui é quando você vai trabalhar com senha. Senha é aqui PFC, tá? Número de celular, número de telefone, número de contagem, também é aqui no PFC. Senha, número de celular, número de contagem. Quando você faz pintura, o Enem adora fazer pintura. Uma que é bem clássica, uma imagem da Copa do Mundo. Da taça da Copa do Mundo, que você tem que escolher as cores, que as cores adjacentes. Aquilo ali é PFC, tá? Aquilo ali é PFC. Quando que você vai usar arranjo? Quando você trabalhar com cargos. Cargos, quando você trabalhar com cargos, posição, tá? Tem um detalhe aqui que todo ano tem no Enem. Olha pra mim aqui rapidão. Jogo de futebol, jogo de tênis, jogo de qualquer coisa. Arranjo ou combinação? A ordem importa ou não? Depende do quê? Do lugar da casa. Se tem premiação. A gente falou sobre isso hoje. A disposição deles a partir do campeonato, né? Na verdade é assim, a moral é o seguinte, jogo de ida e volta. Quando tem jogo de ida e volta, a ordem importa, tá? Então, se ele falar no enunciado, cada time vai jogar 2 vezes, ou cada time, não interessa se é de futebol, basquete, vôlei, peteca, badminton ou beach tênis, tá? Então, qualquer coisa, se você vai ter jogo de ida e volta, a ordem importa. Agora, se no enunciado ele colocar amistoso, jogo único, tá? Jogo de exibição, aí a ordem não importa. Então, quando ele fala jogo de ida e volta, jogo, entre parênteses, ida e volta, ou 2 jogos por equipe, tá? Ida e volta. Na verdade, eu vou usar o jogo de futebol. Eu sei que a maioria daqui não gosta de futebol, mas eu acho que fica legal para exemplificar. Vôlei, basquete, tá? Qualquer coisa. Vamos supor, vai jogar São Paulo e Flamengo, qualquer coisa. Beach tênis, pronto. Beach tênis, time do São Paulo, time do Flamengo. Jogo de São Paulo e Flamengo é em São Paulo. Jogo Flamengo e São Paulo é no Rio. Então existe o jogo da ida, que seria em São Paulo, e o jogo da volta, que seria no Rio.
Tá? Não sei se alguém acompanha futebol tal. Esse final de semana passada teve a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi Flamengo e Atlético Mineiro. O que significa isso? O primeiro jogo é no Rio. Certo? Domingo agora vai ter o próximo jogo, que é Atlético Mineiro e Flamengo. É diferente. Aí lá em Minas, porque é o jogo da ida e o jogo da volta. É como se você colocasse entre aspas, estou usando a ideia do futebol. O time que vem primeiro na numeração seria a sua casa, e aí muda o estádio. Entendeu? Isso é um jogo de ida e volta. Agora, por exemplo, um jogo amistoso. Não tem jogo de vida, é jogo único. Aí a ordem não importa. Jogo de exibição, jogo único, aí a ordem não importa. Não, aí é outra coisa que eu vou falar aqui. Tá? Então, quando a ordem importa, que é jogo de ida e volta, é arranjo. Qual é a fórmula do arranjo? Você tem que decorar para Enem. ANP é igual N fatorial sobre N menos P fatorial. Essa é a nossa fórmula do arranjo. Quando que você vai usar? Cargo, posição, jogo. Outra coisa que vira e mexe aparece no Enem. Lotação de carro, lotação de ônibus, lotação de teatro, isso já caiu no Enem. Lotação de avião, lotação de ônibus, lotação de teatro, lotação de estádio. A ordem importa ou não? Importa. Lotação de carro, lotação de ônibus, lotação de avião é aqui, ó, é arranjo, sempre, tá? Já caiu uma questão no Enem que ele perguntava quantas maneiras diferentes 7 pessoas podem sentar em 10 lugares. É aqui, ó, arranjo de 10 em 7. Tudo bem? Então, lotação, se quiser escrever, é sempre arranjo. Lotação é sempre arranjo. Ok? Beleza. Bom, agora, e quando é combinação, galera? A ideia da combinação é sempre você trabalhar com escolha de grupos. Combinação sempre vai ser a ideia da escolha de grupos. Combinação é sempre formar grupos. Sempre que você vai formar grupos, é combinação. Então, escolha de grupos, sempre você trabalha com combinação. Grupos, figuras, lembra aquela regrinha do triângulo, do segmento de reta? Sempre, para formar triângulo, você escolhe quantos pontos? 3. E a ordem importa? Não, aí é combinação. Certo? Uma outra coisa que não apareceu no Enem, mas pode confundir vocês, pintura, geralmente, é aqui. É arranjo ou é PFC. Tudo bem? Mas se for aquarela, a ordem não importa, vem para combinação. Tá? Eu não me pergunte o que é aquarela, que eu não sei. Mas olha só, tudo bem, depois você dá uma moralzinha pra gente aqui. Outra coisa, Mega Sena, é sempre bom lembrar, jogos estilos da Mega Sena. A ordem não importa. Se você jogar o número 1, 2, 3 e for sorteado 3, 2, 1, você ganhou, você é rica. Medicina agora é só por amor, porque dinheiro a gente já tem, tá? Então, nesse caso, a gente só vai trabalhar agora só por prazer. Bom, eu acho que se eu fosse rico, eu trabalharia de terça a quarta. Para não ficar ocioso, gente. Você começar na terça-feira às 9 da manhã, parar 2 horas da tarde porque eu cansei. Já viram o Jorginho? O Jorginho, ele já falou que é aquele herdeiro, um blogueirinho. Ele falou esse tempo assim, cara, eu sou herdeiro. Eu trabalho terça-feira a partir das 9, às 2 eu parei porque eu tenho academia. Quinta-feira, quem trabalha sexta é pobre. Eu falei, gente, eu estou paupérrimo, porque eu trabalho sábado e domingo também, gente, olha só. Eu trabalho sábado e domingo também, olha só. Galera, a ideia da combinação é o jogo da Mega Sena. Tudo bem, beleza. Só um detalhe, isso aqui caiu já 2 ou 3 vezes no Enem. Inclusive, uma das questões é aquela que ele fala assim, que ele tinha 8 pessoas e ia formar duplas, 4 duplas. Como que você tem 8 pessoas e você forma 4 duplas? Como que você faz isso? Primeira coisa, se você vai formar dupla, a ordem não importa, seriam combinações. Então, se você vai formar duplas, eu tenho 8 pessoas, olha só, depois a gente vai fazer a questão bonitinha. 8 pessoas e quero formar 4 duplas. 4 duplas, beleza, ok. Agora, peraí. Fala, já tá. Comida aqui, ó. Comida é combinação. Comida, bebida, boa, que eu esqueci. Comida, bebida, sorvete, sempre a ordem não importa.
Sempre comida, a ordem não importa. Arroz, feijão é igual a feijão com arroz. Para mim não é, mas não sou eu que faço as questões. Infelizmente, quem manda são eles, então a gente não pode argumentar nada. Mas no meu prato você nunca vai ver o feijão por baixo do arroz, tá? Sempre o arrozinho por baixo do feijão, bonitinho ali assim. Quando eu tô muito fresco, eu obreiro é arroz do lado do feijão. Não sou fresco, Marcos. Você come arroz, feijão, farofa, macarrão, pedaço de carne misturado assim? Gente do céu. Com uma colher ainda. Ai... Isso é bom, hein? 6 horas da manhã. Gente, olha só, como que você forma grupos? Olha só, isso aqui é importante e isso já caiu no Enem. A gente tem 8 pessoas e quer formar 4 duplas. Para escolher a primeira dupla, como ficaria? Uma combinação de 8 para escolher 2. Ok? Montei a primeira dupla. Para montar a segunda dupla, combinação de 6 em 2. Vezes, porque você está escolhendo a primeira dupla e a segunda dupla e a terceira e assim por diante. A terceira dupla seria 4 em 2 e a última dupla seria 2 em 2. A maioria de vocês pararia aqui. Só que aqui, a partir daqui, vai ter uma outra discussão. E ninguém comenta isso com vocês. Por quê? A partir do momento que você está multiplicando, você está usando a ideia do PFC. E aí, quando você trabalha com a ideia do PFC, você está dizendo que a ordem importa. E aí você tem que visualizar o seguinte, vamos supor, eu e o Tiaguinho, eu e o Paravá, a gente é a primeira dupla. Numa outra situação, a gente é a última dupla. Mudou alguma coisa? Não, porque as duplas são todas iguais. Então, nesse caso, além de você escolher as duplas como você multiplicou, você tem que desprezar a troca de posição entre as duplas. Porque a posição, vamos por aqui, ó, a dupla AB... Aqui é a dupla CD, aqui é a dupla EF, aqui é a dupla GH. Isso aqui é uma estrutura. Se eu colocasse CD, EF, GH e AB, seria algo diferente da primeira? Então você concorda comigo que quando você multiplica, você está dizendo que isso aqui é diferente. E não é diferente, é a mesma coisa. Então, além de você trabalhar com as escolhas das duplas que nós fizemos aqui no começo, você tem que analisar a troca de posição entre as duplas. Diferente, por exemplo, vamos supor assim, eu tenho 8 pessoas, eu quero montar 4 duplas, ok. Cada uma vai tomar um remédio diferente. Então, aí, se eu estou aqui, eu tomei o remédio, sei lá, qualquer coisa... Se eu for lá para o final e tomar cápsula de farinha, é diferente de tomar o qualquer coisa. Aí eu estou distinguindo as duplas. Nesse caso, como ele não distinguiu as duplas, nesse caso, a gente vai ter que dividir isso aqui tudo por 4 fatorial. O que seria o 4 fatorial? Seria a permutação desses 4 elementos, que a permutação dele não muda nada. Que a troca de posição deles não muda nada. Entenderam o que eu falei? Vai, não entendi nada. Então olha aí na apostila de vocês. A questão, deixa eu ver aqui, que fala de duplas aí, qual que é? Não é essa não. Acho que é essa aqui que você tá falando. É 8 pessoas que não pode ter 2 duplas de canhoto. É a 9. É a 9. Olha só. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidiram realizar... Ó, a questão número 9 aí para exemplificar melhor isso que eu estou falando. Ó, a questão número 9 é para exemplificar melhor isso que eu estou falando. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. Gente, deixa eu só comentar um negócio para vocês. Em nenhuma questão de análise combinatória, nenhuma, você consegue calcular não. Sempre que ele perguntar não no enunciado, você nunca vai conseguir calcular não. Você sempre sabe calcular sim. Você sabe calcular sim. Então, se ele quer saber o não, você não sabe calcular não. Você sabe calcular sim. Se você pegar o total e tirar o sim, sempre fica o não. Então, qualquer questão que ele peça não, você calcula o sim
e tira do total. Isso é muito do Enem, tá? O Enem pede muitas questões querendo não. Você não sabe calcular não, você sabe calcular sim. Então você calcula o total menos o sim. Aí sempre vai dar o não. Então nesse caso, é a questão número 9. A gente tem 8 pessoas, tá? E a gente quer formar canhotos. Só que, não, quer formar duplas. Só que não pode ter canhoto. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou calcular o total. O total, quem seria o total? O total vai ser igual a combinação de 8 para escolher 2, vezes combinação de 6 para escolher 2, combinação de 4 para escolher 2, combinação de 2 para escolher 2. Hã? Tá aparecendo cortado. Aqui? Breno, vira para mim para cá. É que o meu auxiliar hoje ele tá... Eu também. Olha só. Só que aí, ó, a troca de posição entre as duplas vai mudar alguma coisa? Não. A troca de posição não vai mudar. Não estou mais falando dentro do grupo. Estou falando as duplas trocando de posição entre elas. Nesse caso, não vai mudar nada. Então, nesse caso, a gente vai desprezar pela troca de posição das duplas. Então, a gente vai dividir isso por 4 fatorial. De novo, é como se você estivesse fazendo uma permutação de elementos repetidos. Quando você trabalha com a permutação de elementos repetidos, você não divide pelos elementos. É como se as duplas, entre aspas, forem as mesmas. Elas não vão trocar de posição, não vai mudar nada. Certo? Beleza? Isso aqui é o total. Tá? Aí, eu vou trabalhar agora com o sim. O que é o sim? São 2 canhotos. O sim seria a ideia de 2 canhotos. Como nós temos 2 canhotos exatamente, seria uma combinação de 2 em 2, que é 2 canhotos para 2 canhotos, que é uma única opção, vezes combinação de 6 em 2, combinação de 4 em 2, combinação de 2 em 2. Aqui vai bugar a cabeça de vocês pra caralho. Olha, eu conheço vocês. Olha só, olha pra mim aqui, para tudo aqui, senão isso aqui você não vai entender. Mesmo assim você não vai entender. Mas eu vou... Olha só, lembra que aqui a gente dividiu por 4 fatorial? Porque dentro do mesmo grupo de duplas, a ordem não importa. Aqui eu dividiria por quanto? Por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque isso aqui, Isa, é como se isso aqui já fosse uma outra situação, que são os canhotos. Eu estou separando os canhotos dos destros. Certo? Isso aqui é uma única escolha. É como se eu nem precisasse escolher, já está montada aquela dupla. Agora, dentro do que eu escolhi, que é isso aqui, a troca de posição dentro do que eu escolhi faz diferença? Não, por isso que é 3 fatorial aqui. Se fosse 4 canhotos, aí você, o desprezo, gente, olha só. O desprezo é dentro do mesmo grupo. Você despreza dentro do mesmo grupo. É como se você levasse em consideração agora que isso aqui é uma letra, isso aqui são 3 letras iguais. Como se você pensasse numa permutação de elementos repetidos. Essa letra agora é canhoto, isso aqui é destro, destro, destro. A troca de posição entre os destros faz alguma diferença? Por isso, entre quem? Entre os destros. Isso aqui não é destro. Aqui é como se todo mundo estivesse no mesmo baralho. Por isso que é o total. Aqui eu separei. Você despreza dentro do mesmo grupo. Por isso que não é 4 fatorial, é 3 fatorial. Fala, Isa. Na verdade, eu quero montar assim. O que ele quer é que não tenha canhoto. Então, eu vou calcular o sim com 2 canhotos. Então, primeiro, quantos canhotos que eu tenho? 2. Então, eu montei a dupla de 2 canhotos. Isso aqui nem precisava colocar, que é uma única dupla que você tem de 2 canhotos. Então, isso aqui é separado, é um grupo separado. Porque o desprezo se faz dentro do mesmo conjunto. A partir do momento que eu separei os canhotos, ele não faz parte do mesmo conjunto que eu tenho. Aqui, por que aqui eu dividi por 4?
Porque aqui eu não fiz a distinção dos canhotos. Então aqui ele podia estar misturado aqui, então não faria diferença. Aqui, nesse momento, eu separei quem são os canhotos. Então ele não faz parte desse grupo. Mas assim, se você botar essa combinação de 2 e 2, se começar, por exemplo, combinação de 8 em 2, e depois botar essa combinação de 2 em 2, não ia dar a mesma coisa. Mas aí eu estou trocando só isso aqui, ó. Por isso que se eu desprezar como faz uma única coisa, desprezando isso aqui, não faz diferença nenhuma. Essa questãozinha, por isso que eu falei, essa questão ela vai bugar a cabeça de vocês. Só esqueci de colocar aqui para vocês, ó, qual que é a fórmula da combinação? Deixa eu deixar registrado aqui, a combinação de n em p é igual a quem? N fatorial sobre quem? P fatorial n menos p fatorial. Essa é a fórmula da combinação. Aí é só calcular isso, tá, gente? Depois vocês fazem isso que vai ficar gigantesco, tudo bem? Só para não perder muito tempo trabalhando com isso, beleza? Isso aí não é nem, não é do Enem. Isso é impossível. Tipo assim, é super difícil. Sim. O duro é que essa questão, ela te engana. Porque você acha que ela é fácil. Na verdade, a maioria de vocês ia errar essa questão. Porque você viria isso aqui, ó, e isso aqui. E aí ia diminuir, você ia esquecer de fazer essa parte. E aí ela pode te iludir, sinceramente. E aí diminui. Aqui a fórmula. N é o total. Hã? Como que eu vou colocar os 6 ali? Depende, é um para cada. N ia ser o 8 ou 2? O N é o total, o P é o... Esse aqui é o N, esse aqui é o P. A ordem é aqui, ó. NP. Foi? Tudo bem? Bom, galera, além disso, o que mais que você tem que lembrar para Enem? Para Enem... Vira para cá um pouquinho. Só... Tudo bem. Pode virar até o final, depois a gente escreve de novo. Então, gente, olha só. Permutação. O que a gente tem que lembrar de permutação para Enem? A gente tem que lembrar de permutação para Enem. Primeira coisa, uma permutação simples. Qual é a fórmula da permutação simples, galera? Permutação simples sempre vai ser o quê? N fatorial. Uma coisa que caiu no Enem, tá? E você tem que lembrar é a nossa regra do saquinho. Quando que você usa a regra do saquinho, galera? A regra do saquinho é o seguinte, quando você trabalha com elementos juntos. Toda vez que você trabalhar com elementos juntos, sempre você vai usar a regra do saquinho. Breno, depois a gente escreve, tá? Ah, não, essa letra tá muito feia. Na verdade, eu não sei como que ele alcançou lá em cima, mas tudo bem. Gente, regra do saquinho. Primeira coisa que você tem que lembrar é quando você trabalha com elementos juntos, tá? Toda vez que ele quiser elementos juntos, sempre é a regra do saquinho. E se ele quiser separados? O total menos o saquinho. Tudo bem? Lembra que a gente não sabe calcular não. A gente sabe calcular sim. Se ele quiser ou não, é só diminuir. Certo? Então olha para mim aqui rapidinho. Vamos pegar essa palavra aqui, ó. Marcos. Quantos anagramas da palavra Marcos, as vogais aparecem juntas? Quantos anagramas da palavra Marcos, as vogais aparecem juntas? Primeira coisa, o que eu quero que esteja juntos? O A e o O. Então você coloca ele no saquinho. Tem que ser nessa ordem? Não, então a primeira coisa pode trocar de ordem o A e o O, 2 fatorial. E aí vai sobrar quem? O M, o R, o C e o S. Sobraram quantas letras? Só que o saquinho, isso que você não pode esquecer, o saquinho conta como uma letra. Então não é 4 fatorial, é o quê? 5 fatorial. Vezes 2 fatorial. Agora, se fosse juntos e nessa ordem, aí você não precisaria do 2 fatorial. Quer ver? Olha a questão número 1 aí da apostila de vocês. Ó, a questão número 1 da apostila de vocês, ele fala... Deixa eu ver se é daqui. Que ele fala que tem que ter umas letras juntas aí. A 3? Não, mas ele tem uma que tem... A 5.
Olha só, questão número 5 aí da apostila de vocês, ó. Questão número 5 da apostila de vocês, ele fala o seguinte, ó. A questão número 5, ele fala bem assim, ó. Eduardo deseja criar um e-mail, tá. Só que ele fala assim, ó. Edu, apareçam sempre juntas e exatamente nessa ordem. Então, quanto o número de anagramas da palavra Eduardo, em que o Edu aparece junto e nessa ordem. Então, você vai escrever aqui, ó, o Edu dentro do saquinho, isso aqui não muda. O que vai sobrar aqui é o Ardo. Tudo bem? E aí você vai ter uma permutação de quantos elementos aqui? Seria 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5 fatorial. Então vai dar 120. Porém, ele fala que o Eduardo já existe. Então, menos 1. Uma pergunta para vocês. Eu acho que é isso que vai fazer mais sentido aqui. Eu divido por 2 fatorial? Porque tem 2D. Porque estão em quê? Grupos diferentes. Está aqui a explicação. Por que esse D aqui eu não vou dividir por 2 fatorial? Porque quando tem letras repetidas, você divide por 2 fatorial. Só que nesse caso, como ele está dentro do saquinho, ele não fez parte da permutação. A permutação que você fez foi dentro dessas letras aqui. E dentro dessas letras aqui não existe nenhum elemento igual. Então, por isso que não divide por 2 fatorial. Seria mais ou menos, Gui, a justificativa para cá. Acho que aqui, essa daqui ajudou a clarear essa daqui. Tudo bem? Beleza. Será que poderia aparecer então de posição da palavra ou gênero? Posição. Ah, e caiu uma vez. Aquele do 1, 2, 3, 4, 5, a posição. Caiu uma vez, mas faz muito tempo aquilo ali. É um porre de fazer. Não, não é fácil, não. Você tem que trabalhar com as permutações, fixando a primeira letra. Depois a permutação fixando a segunda letra. Não, ela é trampo pra caramba. E não tem jeito de você falar, vou ter um jeito mais fácil. Não tem, é braçal mesmo. Ou chuta. Galera, olha só. Continuando aqui a nossa aula de análise combinatória, como eu escolhi essas 3 aulas, assim, são aulas bem longas para trabalhar com revisão. Breninho, vira para cá para mim, por favor. Ou Vitor, por favor, tanto faz. Gente, olha só. A segunda parte da aula, ainda falando sobre permutação, seria a permutação com repetição. Qual é a fórmula da permutação com repetição? Permutação com repetição sempre vai ser aquela fórmula que é a permutação de n elementos é igual a n fatorial sobre alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, que seriam as letras repetidas. Caiu no Enem 2 questões, a do I.M. Potter aí, e também tem essa da malha quadriculada. Questão de malha quadriculada sempre é bem-vinda a gente recordar. Eu não vou ler o enunciado para não perder muito tempo, mas aí a questão número 2, ele pede o número de caminhos que o André, ele sai do André, vai até o Bernardo sem passar por Carlos. Você sabe calcular ou não? Você sabe calcular o quê? Então a gente vai calcular primeiro o total. Então o total esquece o Carlos que está aí no meio. Para você sair do André e chegar lá no Bernardo, não interessa o caminho que você vai fazer. Sempre você vai ter que subir quantas? 3 e andar 4 para a direita. Qualquer caminho sempre vai isso. O que vai acontecer? Eles vão trocar de posição entre eles. Consegue visualizar isso? Trocar de posição seria a permutação desses elementos. A permutação seria uma permutação de 7 elementos, 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, 4 fatorial. Isso vai dar 7, 6, 5, 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, corta. E o 3 fatorial vai dar
6. Vai cortar. O total de caminhos que você tem são 35 caminhos. Só que ele quer os que não passam pela casa do Carlos. Como eu falei para vocês, a gente não sabe calcular não. A gente sabe calcular sim. Então agora eu vou calcular os caminhos que passam pela casa do Carlos. Então a gente vai do André para o Carlos e depois para o Bernardo. Separadamente. Do André para o Carlos, o que tem que acontecer? Subir 2 e 2 para a direita? Então vai ser 4 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Beleza. Para ir do André para o Carlos. Agora, e do Carlos para o Bernardo? Subiu 1 e andou 2 para a direita. Seria 3 fatorial sobre 2 fatorial. Aí, ó, Yara. Multiplica. Foi? Vamos abrir aqui, ó, vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, sobre 2 fatorial, corta, corta. Aí vai dividir aqui por 2, vai dar 12 dividido por 2, vai dar 6. Vezes, aqui vai ficar 3 vezes 2 fatorial, que vai dar, cortar com 2 fatorial, vezes 3. 6 vezes 3 vai dar quanto? 18. Então a gente tem 35 caminhos ao todo, 18 que passam pela casa do Carlos. Só que ele quer o quê? Que não passa pela casa do Carlos. Então você vai fazer o quê? 35 menos 18, que vai dar 17. Que é 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3, 2 e 1. Foi? Entenderam? Lembra, ó, vocês já viram que várias questões que caíram no Enem é o do não. Você não sabe calcular não, você sabe calcular sim. Alguns comentários são importantes, não muito assim. Não caiu no Enem ainda, mas eu gosto sempre de falar. Primeiro, permutação circular. Permutação normal é o quê? N fatorial. Permutação circular, N menos 1 fatorial. Tudo bem? Permutação circular, N menos 1 fatorial. Por que menos 1? Porque a gente tem que desprezar a troca de... Na verdade, a fórmula correta seria isso aqui, JC. Permutação circular é N fatorial sobre N, que é a troca de posição de todo mundo ao mesmo tempo. Não sei se você lembra quando eu expliquei isso, que a gente dava a mão e todo mundo trocava de lugar ao mesmo tempo. Só que quando você pega N fatorial e divide por N, isso daqui é o mesmo que N vezes N menos 1 fatorial dividido por N. Você corta o N e fica só o N menos 1 fatorial. Por isso que a fórmula da permutação circular é N menos 1 fatorial. Tá? Permutação ordenada. Quando você quer ordenar elementos, não necessariamente juntos, que eles podem estar separados, a permutação ordenada, você faz a permutação normal, N fatorial, e divide pelo número de elementos que você quer ordenar, fatorial. Tipo, se eu perguntar para vocês, quantos anagramas da palavra Marcos, as vogais aparecem em ordem alfabética? Por exemplo, no meu nome as vogais estão em ordem alfabética. Porque o A está antes do O. Não precisa estar junto, eles estão em ordem alfabética, não interessa se vai estar junto ou separada. Tem que estar em ordem alfabética. Nesse tipo de caso, para você calcular o número de anagramas da palavra Marcos, que tem as vogais em ordem alfabética, basta você desprezar a troca de posição. Elas não podem trocar de posição. Por isso você divide por 2 fatorial. Foi? Tudo bem? Certo? Bom, outra coisa importante. Quando você quer garantir que alguém vai estar no grupo, grupo é arranjo ou combinação? Combinação. Para você garantir que alguém vai estar no grupo, combinação de N menos 1, P menos 1. Isso aqui a pessoa vai estar no grupo. Porque ela não vai ser escolhida, porque ela já vai estar, e ela vai ocupar um cargo porque ela já vai estar. Agora, se você quer garantir que alguém não vai estar no grupo, só tira aqui. Tudo bem? E para fechar, grupos de pelo menos um elemento. Toda vez que você vai fazer grupos de pelo menos um elemento, é sempre 2 elevado a n menos 1.
Como assim grupos de pelo menos um elemento? Se vamos supor, Gui, que a gente tem essa sala aqui, cada lâmpada tem um interruptor. Se eu perguntar de quantas maneiras a gente pode iluminar essa sala? A gente pode iluminar a sala com uma única lâmpada, ou com 2 lâmpadas e a ordem não vai importar. Ou com 3 lâmpadas e a ordem não vai importar. Então, para iluminar essa sala, você tem que ligar pelo menos... Então, você faz 2 elevado a n menos 1. Tudo bem? Bom, e o último detalhe, Breninho, vira para mim. E o último detalhe dessa aula de análise combinatória, acho que ficou um pouquinho longa para ser uma revisão, mas está massa, é o princípio do pau e bola. Uai, tem uma questão aí do Enem, querida. Olha aí a questãozinha do Enem aí, ó, do caminhão cegonha. Aham. A do caminhão cegonha que tem, acho que é 17, 16, 13. Cadê? Como que é? Gente, olha só. Vamos tentar entender o que é o princípio do pau e bola. O princípio do pau e bola é o seguinte. Primeiro, para você caracterizar quando que você vai... Porque assim, até você entende o princípio do pau e bola, você só não sabe quando usar esse troço. O princípio do pau e bola, ele é caracterizado quando você quer distribuir elementos iguais em conjuntos diferentes. Foi? Ó, você tem elementos iguais e conjuntos diferentes. Eu vou tentar explicar utilizando o exemplo aí. Isa, se ele fala nessa questão na 13, que ele tem, acho que é 10 carrinhos e 4 cores? 4 cores, né? Se eu perguntasse para você, de quantas maneiras diferentes eu posso pintar esses 10 carrinhos utilizando essas 4 cores? Eu falei que tem que ter algum, assim, eu posso pintar todos os carrinhos de uma mesma cor? Ele não falou nada. Então, nesse caso, a ordem que eu vou pintar os carrinhos faz alguma diferença? São todos carrinhos iguais. Então, você consegue ver que você tem 10 elementos iguais, que são os 10 carrinhos, que você vai distribuí-los em 4 cores diferentes, ignorando a ordem. Então, os elementos iguais são caracterizados pelos pontinhos. Então, é como se você trabalhasse cada carrinho como se fosse um pontinho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí os traços, eles não são os conjuntos, é isso que tem que ficar claro para vocês. Os traços, eles são as separações dos conjuntos. Se eu quero separar em 4 conjuntos, você precisa de quantos traços? 3, porque é sempre um a menos. Então aqui, ó, eu colocaria 3 traços. Tudo bem, Isa? Então seria uma permutação de quantos elementos? 13, ficaria 13 fatorial sobre 10 fatorial, 3 fatorial. Porque são 4 conjuntos. Então você vai separar em 3, você vai dividir em 3 partes. Por isso é sempre um a menos. Mas onde que ele fala que é 4 conjuntos? São 4 cores. Então são 3 pauzinhos. Tudo bem? Agora vamos lá. Nessa questão, entenderam isso aqui? Ele fala que tem que ter pelo menos um carrinho de cada cor. Tem que tirar o que... Gente, é mais fácil do que vocês pensam. A combinação seria 10 em 4. Como você quer que pelo menos tenha cada um, você tira essa ideia de... Sabe o que eu faria? Nessa questão, eu ia lá e pintava um carrinho de cada cor. Porque se você pintar um carrinho de cada cor, acabou a minha restrição. Como os carrinhos são iguais, qualquer carrinho eu posso pintar de cada cor. Eu pintei um carrinho de cada cor, sobraram quantos carrinhos? 6. Para eu pintar de qualquer maneira agora.
Então, seria um princípio do pau e bola, não com os 10 carrinhos. Somente com 6 carrinhos, porque eu fui lá e pintei um de cada cor. E aí, sabe, essa questão aqui é o pior. Por quê? Você entender que isso aqui é um princípio do pau e bola já é difícil. Beleza. Você ter essa sacada de ir lá pintar um carrinho de cada cor, já é mais difícil ainda. Beleza, você conseguiu até aqui. Aí você vai lá, 1, 2, 9 elementos, 9 fatorial, 6 fatorial, 3 fatorial. Você fala assim, olha as alternativas, tudo é combinação. Não, isso aqui é combinação de 9 em 6 ou 9 em 3. Olha lá, ó, se você lembrar da forma da combinação, é a mesma coisa de combinação de 9 em 6 ou combinação de 9 em 3. Essa é a resposta. Eu não sei como está a resposta. 9 em 3. Foi? Fala, Gui. Ok? Era? Ah, não. Não sei, eu acho que é mais pra médio para difícil, no mínimo. Tá bom de análise? Alguém? Gente, ó, a revisão é assim. Alguém quer que lembre de alguma coisa? Ou acho que foi, na minha cabeça, acho que foi praticamente tudo de análise. Nessa primeira questão, vai pegar 35 menos 18? Porque o que ele quer é um não. Tudo bem? Beleza. Oi? Eu queria que você resolvesse a questão 4. Eu não entendi. Qual que é isso? Esse do desbloquear o celular. Dos números elevados. O modelo de telefone oferece a opção de desbloquear a tela do celular usando o padrão de toques como senha. O toque pode ser feito livremente nas 4 regiões numeradas da tela, sendo que o usuário pode escolher entre 3, ou 4, ou 5 toques. Ao todo, quer dizer. Qual a expressão que representa? Então tá, vamos lá. A gente vai trabalhar com... A ordem importa? Você já teve aquele celular que a senha era aqueles 2 risquinhos? Se você mudar a ordem dos risquinhos, importa. Então, acho que todo mundo teve um celular desse na vida, né? Um dos primeiros celulares da sua vida sempre é um celularzinho desse que você faz... Você fazia o L. Não, mas foi o JC que fazia o L. Aham. Ô, louco, JJ. Olha só. Gente, Isa, então vamos lá. Se ele escolher no mínimo 3 e no... 3, 4, 5 toques. Tá. Então, olha só. Se você escolher 3 toques, em momento algum ele falou que os toques têm que ser diferentes. E a ordem importa. Então, a gente vai fazer por risquinho. Quantas opções você tem para escolher o primeiro toque? E para escolher o segundo toque? A senha do meu celular, todo mundo sabe, é 22222. Do banco, não. Só vocês não sabiam. Então aqui vai ter 4 opções e aqui vai ter 4 opções. E com 4 toques? Mesma coisa. Só que agora são 1, 2, 3, 4. E a gente usa esse princípio do computador de rádio porque A ordem importa. Foi a primeira discussão que a gente usou. E com 5 toques... 4, 4, 4, 4, 4. Aqui 4, 4, 4, 4. Aí, como é o ou, certo? Ou o quê? Soma. Então, a resposta, essa questão número 4, ficaria quem? 4 elevado ao cubo mais 4 elevado à quarta mais 4 elevado à quinta. Tudo bem? Foi? Era só essa? E se a ordem importasse? Se a ordem... Dividir por 4. Se a ordem não importasse, aí você teria que levar em consideração se os elementos são iguais ou são diferentes. Na verdade, se a ordem não importasse, você dividir por 3 fatorial, por 4 fatorial, por 5 fatorial. Tudo bem? Beleza? Porque se os elementos forem iguais, você vai ter uma única opção de cada um. Tudo bem? Beleza?
Bora? Próximo. Probabilidade ou estatística? Ah? Eu acho que não é. Bom, moçada, probabilidade. Probabilidade para Enem. Probabilidade para Enem. O que você tem que lembrar de probabilidade para Enem? Primeira coisa, o tradicional. Breninho, vira para mim, por favor. Probabilidade seria o quê? Sempre o que você quer dividido pelo total de possibilidades. Probabilidade sempre vai ser o que você quer dividido pelo total de possibilidades. Outro detalhe importante, que a Yara sempre a gente briga bastante, é a regra do e a regra do ou. O que serve a regra do e? Multiplica. A regra do ou, soma. Tá, eu nunca entendo isso, Yara. Já entendeu? Quando que você usa o e? Chamamos de eventos sucessivos. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo para você ter o resultado. Regra do ou nós chamamos de eventos alternados. Não precisa acontecer todo mundo. Pode acontecer um ou outro, que nós chamamos que é a ideia da regra do ou. Outra coisa, nós chamamos de probabilidade condicional. A probabilidade condicional, probabilidade, aqui não tem muita teoria, tá, gente? Aqui é mais troca de informações. A probabilidade condicional é quando eu dou uma outra informação no enunciado de modo a restringir o grupo. A partir do momento que eu dou essa informação, eu restringi o grupo, eu não vou usar mais todo mundo como um espaço amostral. Por exemplo, eu quero mandar alguém para fora. E eu sei que eu vou mandar alguém para fora que usa óculos. Então, por exemplo, a Lelê não vai ser considerada. Certo? O Thiago não vai, o Rodrigo não vai, a Yara não vai. Por quê? Eles não usam óculos. Agora, então o meu espaço amostral, que vamos supor aqui na sala tem 25 pessoas, foi reduzido para, vamos supor, 17. Porque eu excluí todas as pessoas que não usam óculos. Isso é a probabilidade condicional. Você vai olhar dentro da onde ele está falando. Como eu falei, dentro do meu grupo eu quero uma pessoa que não usa, eu sei que ela não vai usar, eu sei que ela vai usar óculos, então eu vou excluir todas as pessoas que não usam óculos. E aí dentro das pessoas que usam óculos, eu vou ver, ela vai ser o meu total, e aí eu vou ver o que eu quero. Entenderam o que eu falei? Tudo bem. Vou dar um exemplo bem simplesinho aqui, só para ficar exemplo aqui para vocês anotarem. Ó. Vamos supor, eu jogo um dado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Qual a probabilidade de sair um número ímpar? Número ímpar, 3 de 6. Qual a probabilidade de sair um número ímpar, visto que o número escolhido foi primo? Bom, primeira coisa, eu sei que o número escolhido foi primo. Quais são os números primos que eu tenho? 2, 3, 5. Você vai olhar o 1? Não, que você sabe que saiu primo. Você vai olhar o 4? Você vai olhar o 6? Então, dentro daqui, qual a probabilidade de escolher um número ímpar? 2 de 3. Vamos lá. Qual a probabilidade de sair um número ímpar, visto que o número que saiu foi um número primo? Então, a partir do momento que eu falei que o número que escolhido foi primo, todo mundo que não é... mas o 1 é ímpar, tá? Mas ele não é primo, então ele não faz parte mais do espaço amostral. Porque o que eu sei é que o meu espaço amostral é um número primo. Então, dentro do número primo, eu vou olhar quem são ímpar. Tudo bem? Certo? Beleza, gente? Entenderam esse tipo de questão? Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar
é a regra do pelo menos um. Toda vez que ele fala pelo menos um, regra do pelo menos um. Qual é a regra do pelo menos um? Regra do pelo menos um. Como que você trabalha com a regra do pelo menos um, gente? A regra do pelo menos um é o seguinte, ó. A regra do pelo menos um é o seguinte. Quando você trabalha com pelo menos um, sempre que ele quiser a probabilidade, você vai colocar 1, que é o 100%, menos o que ele não quer. Tudo bem? Por exemplo, vamos colocar um exemplo bem simples. O Breno pretende ter 6 filhos. Tá? Ele pretende ter 6 filhos. Qual a probabilidade de ser pelo menos uma mulher? 1 menos homem, 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 homem e homem. Aí, lógico, se ele não falou nada, a probabilidade é meio a meio, ficaria 1 menos meio elevado a sexta. Isso é a chance de ser pelo menos uma mulher. Aí eu quero conversar com vocês dentro desse mesmo exemplo do Breno. O Breno pretende ter 6 filhos. Qual a probabilidade? Agora eu queria que vocês parassem de copiar, porque isso aqui é chato e quase todo ano tem no Enem. Chama probabilidade degenerada. Probabilidade degenerada. O que é a probabilidade degenerada? A probabilidade é chamada de probabilidade degenerada quando o seguinte, ó, quando você tem dentro de um mesmo grupo, dentro do mesmo evento, você quer o evento todo vai acontecer. Por exemplo, qual que é o evento todo que vai acontecer? O Breno vai ter 6 filhos. Só que dentro desses 6 filhos, qual a probabilidade dele ter exatamente 2 mulheres? É diferente de eu falar assim, ó, qual a probabilidade de um casal vai ter 2 filhos, qual a probabilidade de ser 2 mulheres? Aí é meio vezes meio. Só que eu não vou trabalhar somente com 2 crianças, eu vou trabalhar com 6 crianças. Então, o meu evento são 6 crianças. Então, eu quero 2 mulheres. Então, eu quero mulher, mulher. Só que vai ter só 2 filhos? Se eu quero exatamente 2 mulheres, o que tem que acontecer para cá? Então, além disso, eu tenho que considerar isso aqui, ó. É. Certo? Tudo bem? Aí que tá. Nesse tipo de probabilidade, todo mundo entendeu isso aqui? Beleza, todo mundo chegaria aqui. Só que aí tem um detalhe. Nesse tipo de probabilidade, além de você levar em consideração os eventos que eu não pedi, porque eu pedi 2 mulheres. Só que como vão ser 6 crianças, eu tenho que levar em consideração as outras crianças que eu não pedi. Só que nesse caso, a troca de posição deles também tem que ser considerada. Então, além de você considerar a probabilidade, por exemplo, seria meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, 6 vezes. Além disso, você teria que considerar a troca de posição entre eles, que seria uma permutação de quantos elementos? 6, 2 repetidos, 4 repetidos. Entenderam isso que eu falei? Mas eu quero que vocês entendam não só o que eu fiz. Eu quero que vocês entendam onde eu vou usar isso. Primeiro, toda vez que você tiver um evento maior do que você quer, você tem que considerar o que você quer, o que você não quer e a permutação. Foi o que eu falei? Quer ver, ó? Vamos ver se a gente acha uma aí na apostila para fazer isso. Não. Essa é do regra do pelo menos um. Já vou fazer.
Pô, mano. Cara, tem um monte de questões. Vamos lá. A número 17 e a número 19. Pode fazer todo mundo a 17 e a 19. Vamos começar. Eu vou fazer a 17. A 17, uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. O Breno. Qual a probabilidade de ser 2 meninos e 2 meninas? São 4 crianças. Menino, ou mulher, homem, homem. Bananou aqui. Certo? Você concorda comigo que isso aqui, a probabilidade disso acontecer é meio elevado à quarta. Só que além disso, você tem que considerar o quê? A permutação. Então, vezes uma permutação de 4 elementos, 2 é 2. Tá ferrado, hein, mesmo? Haja fraude, hein? Gente, o duro que assim, eu não mereço escutar isso. Ô Breno, eu vou te falar uma coisa. Na gravação, não sai o que você fala porque o microfone está aqui. Mas o celular ao vivo não tem esse microfone, então tá saindo tudinho que tá aí gravado. Tá bem, assim, não queria dizer nada não, mas igual o microfone do celular tá bem enrolado o seu, tá? Hã? Essa daqui? Bom, o que a Yasmin falou? A Yasmin deve estar morrendo de saudade lá. Gente, olha só, aqui ó. Quanto ficaria isso? Ó, aqui ficaria 1 sobre 16 vezes 4, 3, 2 fatorial sobre 2 fatorial, cortou aqui, e aqui vai ter um outro 2. Certo? Esse 4 aqui com esse 2 fica 2. Esse 2 com esse 16 fica 8. Então a resposta seria 3/8. Foi? A 19, olha só, vamos fazer a 19 juntos. A 19, ele fala bem assim, ó. A 19, olha o que ele fala, deixa eu só lembrar o enunciado. Numa avenida, existem 10 semáforos. Por causa de uma pane nos sistemas, os semáforos ficarão sem controle durante 1 hora e ficarão suas luzes unicamente em verde ou vermelho. Os semáforos funcionam de forma independente. A probabilidade de você acusar a cor verde é 2/3 e a de vermelho é 1/3. Uma pessoa percorreu a pé, olha só, agora presta atenção, ela percorreu essa avenida inteira a pé. Então você concorda comigo que ela vai passar por quantos semáforos? 10. Por 10? Qual a probabilidade de ela encontrar exatamente o sinal verde? Então o que ela quer? Verde. Mas ela vai passar por um semáforo? Ela vai passar por quantos? Por 10. Então o 1 tem que ser verde, exatamente um verde, e o restante? Tudo vermelho? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que é o vermelho. Então, qual é a chance disso acontecer? Qual é a chance de ser verde? 2/3 ou 1/3? 2/3 é o verde. Posso colocar aqui já 1/3 elevado à 9? Só que tem um detalhe. O que está faltando aqui? De 10 por 9. É sempre assim. Vocês podem ver que é bem assim, clássico o jeito que aparece. Acontece um evento grande, eu quero apenas uma coisa, uma parte do evento, você tem que considerar o restante do evento e, além disso, considerar a permutação. Porque eu não quero pelo menos um verde. Eu quero... Se eu falasse para você, qual a probabilidade de eu passar por essa avenida e encontrar um sinal verde? Aí poderia ser 1, 2 ou 3. Aí seria a regra do pelo menos 1. Seria 1 menos todos vermelhos. Só que ele frisa bem no enunciado.
Exatamente um verde. Se não tivesse o exatamente, seria a regra do pelo menos um. JJ, vamos lá fazer a sua questão número 1. A questão número 1 ela é bem parecida com a questão número... Acho que tem uma ida do cara passar por uma estrada e ver uma placa. Você vira para mim, por favor, Vitor? Ixi, Maria. Pede para mandar o print aí, Tiaguinho. Deixa eu ver. Gente, acho que alguém perguntou aqui, ó, 4 fatorial sobre 2 fatorial. 4 fatorial seriam 4 letras que nós temos, 4 fatorial. 2 fatorial seriam 2m, 2h, 2 fatorial. Acho que é isso que alguém perguntou. Não dá pra abrir o chat no celular? Dá, mas eu não consigo. Ah, tudo bem. Por isso que eu tô aqui. Não consegue nem virar a câmera, vai olhar. A sua moral... A sua moral tá lá embaixo, hein, Breno? Queria falar nada não, mas... Agora virou moda, né? Zombar de pessoas doentes. Zombar de pessoas o quê? Doentes. Doente? Aí eu tenho TDAH, né, Marcos? Ah, mas isso aí, meu amigo... Não, eu saí ontem... Escuta essa. Eu saí ontem do cursinho e eu só paro meu carro no estacionamento. Ontem eu não sei porquê, eu parei na rua lateral. Cheguei lá no estacionamento, olhei, cadê meu carro? Aí desativei, eu falei, vou procurar pelo alarme, né? Vamos, a hora que apitar. Falei, e agora, gente? Onde eu parei meu carro? Até eu lembrar que eu tinha parado na rua lateral do nosso ali, bicho, olha, foi um tempão, hein? Eu também já aconteceu isso. No shopping, eu sou a pessoa que não sirvo parar em muito... Assim, vou no shopping numa cidade desconhecida. Cara, eu me perco no estacionamento. Eu falo, cara, onde que eu parei meu carro? Você tem que comprar um rastreadorzinho e deixar no carro. Eu já pensei. Eu amava quando quando eu tinha um carro, você apertava e ele fazia barulhinho no alarme. Agora ele não faz mais. Aí o que eu faço? Ele não faz barulho para desativar, ele faz só para ativar. Então eu fico desativando, ativando, até ele fazer barulho. Mas, gente, táticas funcionam sempre, tá? Eu sei que muita gente vai usar essa tática a partir de agora, tudo bem? Bom, moçada, o JJ, fala aí se você arrumou o vidro dele. Cara, quando aconteceu isso, eu mando a localização do carro pro Nordeste. Aí eu deixo lá. Em algum momento você vai achar ela. Bom, gente, olha só, questão número 1. O organizador de uma competição de lançamento de dardos pretende tornar o campeonato mais competitivo. Pelas regras atuais da competição numa rodada, o jogador lança 3 dardos e pontua caso acerte pelo... Grifa aí. O que ele tem que acertar, JC? Pronto, já matou a questão. Então, o que não pode acontecer? Errar todos? Então, ele vai fazer o seguinte, JC. A probabilidade que a gente vai considerar vai ser 1 menos errar todos. Só que antigamente era somente 3 dados. 3 dardos. Agora ele vai aumentar, então eu não sei quantos dardos eu vou jogar. Qual é a probabilidade de ele acertar? Meio. E dele errar? Meio também. Só que eu vou fazer meio elevado a n. E eu quero que a chance dele ganhar, que é acertar pelo menos um dardo, seja de quanto? No mínimo 9/8. Então, maior ou igual 9 sobre 10. Tudo bem até aqui? Letra para um lado, número para o outro. Vai ficar, vou fazer assim, ó, menos meio elevado a n é maior ou igual a menos 1 sobre 10, correto? Vai ficar 10 é menos 1 sobre 10. Tudo bem? Vou multiplicar por menos 1, meio elevado a n tem que ser menor ou igual a 1 sobre 10. Tudo bem? E agora você faz por tentativa ou erro, ou mais fácil ainda. Inverte tudo.
Coloco 2 elevado a n. Aqui era menor, maior que 10. Porque eu peguei esse 1 aqui, ó, e joguei para cá. Aí ficou 9 10 menos 1. Aí vai ficar menos 1/10. Aí, JJ, qual é o valor do n que tem que ser maior que 10? No mínimo 4. Sabe como que eu faria essa questão? No chute. Uai, gente, você acha que na hora da prova você vai pensar nisso? Pelo amor de Deus, não, essa questão ela não vai ser dada como difícil de probabilidade. Todo mundo faria o quê? Bom, eu sei que 3 dardos vai ser o quê? 1 menos 1/8. É a regra do pelo menos 1. Isso vai dar quem? 1 menos 1/8 vai dar 8 menos 1, 7/8, que não é maior que 9/10. Então, eu vou tentar próximo, que é 1 menos meio a quarta. Que vai ficar 1 menos 1 sobre 16, que vai dar 15 sobre 16, que provavelmente já é maior que 1/10. Eu faria assim. Isso aqui é o jeito matemático de fazer. Isso aqui é o jeito malandro de fazer na prova. Hoje ele está no nível... Vitor, por favor. A última não. O último conteúdo dessa parte. Cadê o intervalo? Intervalo? A gente... E amanhã? Ah. Porque amanhã eu não vou. Se quinta-feira eu chegar aqui e não tiver desinfetante, Amanhã eu quero todo mundo 7 horas fazer faxina na sala, tá? é que daí a gente já fez semana passada. Eu vou estar dando aula amanhã, velho. Não tem mais tempo. Essa semana não tem tempo pra nada. Bom, senhores, continuando. Aula... Que aula aqui agora? Mas qual que é o número da aula? Gente, antes de começar a aula, ó, aula de estatística hoje. Amanhã, ao vivo, para quem quiser, também vou estar gravando e já transmitindo. Vocês viram que eu já... Amanhã mesmo, ontem mesmo, terminou a aula, eu já joguei o link lá no grupo de vocês. Tá? Quem quiser assistir e tal, amanhã a mesma coisa. Amanhã eu vou... Não, amanhã eu vou aqui mesmo na sala. Isso vai estar disponível para vocês. Tá? Amanhã vai ser aqui junto com vocês. Vocês estão convidados a vir na turma da noite. Só me mandam depois eu vou jogar lá no grupo para ter um controle de quantas pessoas vão vir amanhã. Só para a gente ter não precisar arrumar cada... 18 às 21. 18 às 20h30. Tá? Amanhã a gente vai ver o quê? Depois de estatística é o quê? Áreas? Ou é PA e PG? PA e PG. Aí depois acho que é áreas. Poliedros e prismas? Isso, né? Prismas e cilindros, tá? Aí na quinta-feira eu vou transmitir ao vivo lá de Dourados. Vai ser o quê? Cone, esfera, e aí acaba? Mas aí eu vou colocar uma outra coisinha. Analítica. Dourados. Para a Lorraine aparecer de novo, ó. A Lorraine quer ser famosa. Aí eu vou colocar uma analítica na quinta-feira para revisar também, tá? Então, além de tudo isso aí, a gente vai colocar analítica para revisar na quinta-feira lá em Dourados. Tudo bem? Galera, estatística. Vamos começar falando sobre estatística. Primeira coisa que você tem que saber, a ideia de média. Bom, que tipo de média se cai no Enem? A média aritmética. Qual que é a média aritmética? Média aritmética x barra é igual a x1 mais x2 mais x3 até xn dividido pela quantidade de termos que nós temos, que é n. Isso é a média aritmética. Outra média que cai no Enem, nós chamamos de média ponderada. Qual é a ideia da média ponderada, galera? A ideia da média ponderada
sempre vai ser o quê? A média ponderada é cada elemento x1 multiplicado pela sua respectiva frequência. Então seria α1 vezes x1, que é o peso, mais α2 vezes x2, que é o peso, mais α3 vezes x3, e assim por diante, αn vezes xn. Tudo isso dividido pelo total. Aí que vem o detalhe. Provavelmente você já ouviu falar que média ponderada é cada termo multiplicado pelo seu peso dividido pela soma dos pesos. Por que é dividido pela soma dos pesos? Porque o peso representa a frequência com que esses elementos aparecem. Por exemplo, se eu perguntasse aqui a média das idades da sala, dos alunos, teria alguns alunos que teriam 18 anos. Eu não precisaria escrever 18 mais 18 mais 18, eu poderia colocar 3 vezes 18. O 3 seria o peso, que é a frequência com que esse cara aparece. Então, na hora que você vai dividir pela soma dos pesos, que é a soma das frequências que vai me dar o total de elementos que você tem. Tudo bem? Outra coisa que precisa para Enem, outra coisa que você precisa para Enem seria a ideia da amplitude. O que é amplitude, galera? Sempre vai ser o maior menos o menor. Então, a amplitude sempre vai ser o maior menos o menor. Outra coisa que a gente precisa lembrar para Enem. Outra coisa que a gente precisa lembrar para Enem, moda. O que é a moda? Certeza que vai cair no Enem uma questão de moda. O que é a moda dos elementos? É o de maior frequência, é quem mais aparece. É quem mais aparece, nós chamamos de moda. A moda é o elemento de maior frequência, é o elemento que mais aparece. E pelo amor de Deus, não quero ninguém me mandando mensagem domingo que errou a... Tá gravando, eu sei, mas é porra da mediana. Tá? Você não vai me errar a porra da mediana porque você esqueceu de colocar em ordem. Caiu uma questão de mediana na sua prova, lembra de eu gritando na sua orelha, falando assim, coloca isso! Coloca em ordem, criatura, lembra? Se leu mediana, você lembra de eu gritando na sua orelha, tá? Coloca em ordem, pelo amor de Deus, não vai me errar essa questão, é uma questão fácil da prova, é uma questão que vai ter um TR excelente, então é uma questão que você não pode perder. Você coloca em ordem, aí sim, é o termo do meio. Não fica na cabeça que mediana é termo do meio. Isso eu já vi várias vezes acontecer em momento de prova, principalmente prova do Enem. Porque na prova do Enem, vocês estão numa pressão, num cansaço, naquela loucura toda. E aí sempre você pensa, é o termo do meio, você vai no automático. E aí você vai sem colocar na ordem. Eu já vi várias pessoas, não é que não sabia mediana, foi no automático. E o automático acontece muito na prova do Enem. Então não vai com esse automático, mediana é o termo do meio. Não, mediana é colocar em ordem, termo do meio. Colocar em ordem, termo do meio. Não fica só no termo do meio, que você vai no automático. Então lembra, primeira coisa, colocar em ordem e depois termo do meio. Tudo bem? Até aqui? Beleza? Então, colocar em ordem e depois o termo do meio. Certo? Quando que eu tenho termo do meio? Quando a quantidade for ímpar. Certo? E aí você tem o termo central. Caso a quantidade seja par, o que você faz? Pega os dois do meio, soma e divide por 2. Tudo bem? E aí vem o karma na vida de vocês. Primeiro eu vou colocar aqui qual é a fórmula do desvio padrão e da variância. E depois a gente vai discutir sobre esses elementos. Então vamos lá. Primeiro, variância. Qual é a fórmula da variância? A fórmula da variância sempre vai ser o quê? x1, que é o primeiro termo, menos x barra, que é a média, ao quadrado.
mais x2, que é o segundo termo, menos a média ao quadrado. Até o último termo, que seria quem? Xn menos a média ao quadrado, dividido pela quantidade de termos que nós temos, que nós chamamos de n. Isso é a fórmula da variância. Pelo amor de Deus, não vá esquecer que o desvio padrão é o quê? Raiz quadrada da variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou seja, você pegar essa fórmula aqui e colocar dentro de uma raiz. Então, o desvio padrão, quem que seria o desvio padrão? Vitinho, vira para mim, fazendo favor, o celular. O desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de quem? De x1 menos x barra ao quadrado, x2 menos x barra ao quadrado, até xn menos x barra ao quadrado, dividido pela quantidade de termos que você tem. Isso é o desvio padrão. Tudo bem? Certo? Agora, discussões sobre o desvio padrão, sobre a variância. Primeira discussão, para que serve isso? Busca de regularidade, caiu isso no Enem. A pessoa que tem maior regularidade, quem é a pessoa que tem mais regular? Menor desvio padrão. Mais regular, menor desvio padrão. Mais irregular, maior desvio padrão. Então, se você busca regularidade, você vai olhar sempre quem tem o menor desvio padrão. Tudo bem? Hã? O quê? Não entendi o que você perguntou. Não. Ele é maior, qualquer um? Qualquer número. Porque à medida que você vai ampliando o desvio padrão, na verdade, à medida que você vai ficando longe da média, o seu desvio padrão vai ficando muito grande. Não tem nenhuma distinção se ele tem que ser maior que zero. Na verdade, maior ou igual a zero, porque se você estiver em cima da média sempre, o seu desvio padrão é zero. Quanto menor o desvio padrão, mais regular a pessoa é. E aí o contrário também se expande. Quanto maior o desvio padrão, mais irregular ela vai ser. Agora, alguns comentários diferentes de média, desvio padrão, mediana. Olha para mim aqui, todo mundo aqui, ó. Vamos supor que você aumenta 10 unidades em cada termo. Sei lá, qualquer coisa. Imagina que tem 10, sei lá quantos mil termos, e eu vou aumentar 10 unidades em cada termo. O que acontece com a média? Aumenta 10 unidades. Isso é claro para todo mundo? O que acontece com a variância? Não acontece nada. Por que não acontece nada? Porque nesse termo aqui, você vai aumentar 10. A média também não vai aumentar 10, só que vai diminuir. Aí o 10 aqui cortou, então não vai mudar nada. Então, se você aumentar a mesma quantidade, presta atenção no que eu vou falar, ó. Se você vai aumentar a mesma quantidade em cada um dos termos, a média vai aumentar a mesma quantidade. A variância não se altera, certo? E o desvio padrão também não se altera. Agora eu vou reformular, fazer uma outra pergunta. Eu falei sobre quantidade. Agora, cada termo vai aumentar o mesmo percentual. O que acontece com a média? Por exemplo, eu vou aumentar cada termo em 10%. Hã? Não, porque os termos podem ser diferentes, iguais. Na verdade, a média também vai aumentar em 10%. Porque aumentar em 10% é você multiplicar cada termo por quanto? Por 1,1. Então, se você multiplicar cada termo aqui... Vitinho, vira para mim rapidinho aqui. Se você multiplicar cada termo por 1,1, se você colocar o 1,1 em evidência, vai ser a média inicial multiplicada por 1,1. Por isso que se você aumentar em 10% cada termo, a média também vai aumentar 10%. E a variância?
como se colocasse em evidência. E a variância? O que acontece com a variância quando você aumenta 10%, por exemplo, em cada termo? Se mantém? Nesse caso, não. No caso, não vai sobrar. Porque agora não é aumentar, não é somar, é você multiplicar. Então, se você aumentar 10% aqui, você vai virar 1,1. E aqui também vai virar 1,1. Se você colocar 1,1 em evidência, vai ficar 1,1 ao quadrado, e aí continua sendo a mesma variância. Então, se você aumentar 10% em cada um dos termos, por exemplo, a variância, ela não vai, a média vai aumentar 10%, ok? Mas a variância, ela não vai aumentar 10%. Por quê? Vai aumentar quantos por cento? Vai pegar 1,1 ao quadrado, vai dar 1,21, ela vai aumentar em 21%. De maneira análoga, se fosse para diminuir também. Vamos supor, se cada termo diminuísse 20%, a média ia diminuir 20%, a variância ia ser 0,8 multiplicando aqui, 0,8 multiplicando aqui, você tiraria em evidência, ficaria 0,8 ao quadrado, ficaria 0,64. Então, a variância, ela ia diminuir 36%. E o desvio padrão? Se fosse de aumentar 10% em cada um dos termos, o desvio padrão também ia aumentar 10%. Por quê? O desvio padrão não é a raiz quadrada da variância? Se aqui ficou ao quadrado, aqui você tirou a raiz, você continuou com 1,1, que foi a questão da UFGD, aquela que é a ideia que você tinha que aplicar. Tudo bem? Beleza, gente? Entenderam isso? Bom, rapidão aí, só uma questão de... façam para mim a questão número 3, que sempre cai no Enem esse estilo de questão. Qual? A 3. Esse é massa. Você vai ter que escrever os tempos. É legal. Deu aí? Bom, ó, o que você vai fazer nessa questão? Você vai fazer nessa questão o seguinte, ó. Na questão número 4, o que a gente vai fazer? Olha só, na questão número 4, ele fala bem assim, ó. Uma pessoa realizou uma pesquisa com alguns alunos de uma escola coletando as suas idades. Tá aí. Qual a média das idades? Gente, a idade é 9, 18 e 27 anos. E aí você não pode, pelo amor de Deus, não cometa esse erro, pegar 9 mais 18 mais 27 e dividir por 3, porque vai dar errado. Por quê? Porque existe mais de uma pessoa que tem 9 anos. Então você vai trabalhar com a frequência, vai trabalhar com a ideia dos pesos, que é a média ponderada. Então, nesse caso, a gente vai fazer o quê? São 6 pessoas, ó, questão número 9, são 6 pessoas que têm 9 anos, mas quantas pessoas têm 18? 12 que têm 18 e 9 que têm 27. Dividido pelo total de pessoas que você tem, que seria o quê? 6 mais 12 mais 27. Ou, perdão, mais 9.
Aí vai ficar quem? 54 mais 216 mais 243. Tudo isso dividido por... Aí eu vou te ensinar a fazer essa conta. A maioria de vocês nessa conta somaria tudo e dividiria por 27. Só que não, isso aqui tudo é múltiplo de 27. Como que eu sei que tudo é múltiplo de 27? Múltiplo de 27 tem que ter um 3 e um 9. Aqui tem um 3 e um 9. Aqui tem um 3 e um 9. Aqui tem um 3 e um 9, tem 27. Então tudo é múltiplo de 27. Então divide primeiro. Quanto que é 54 dividido por 27? 216 dividido por 27. Você pode pensar aqui, ó. Se você dividir... 216 dividido por 27? 8. 246 por 27, você já sabe que aqui é 9. Então a resposta seria quem? É assim que você faz conta. Foi? Essa é a questão 3? Desculpa. Eu coloquei 9. Essa é a questão 3. Só quero ver uma aqui se tem de discussão, desvio padrão e variância. Não é para calcular. Deixa eu ver se eu coloquei essa questão, mas eu acho que eu não coloquei ela. Ela é mais antiga. Faça uma 20 para mim, vai. Essa é clássica. Para a gente encerrar essa aula. Y igual a mx mais n. O coeficiente angular é 2. Aí só substituir. Não, eu só vou mandar um negócio ali depois. Oi? Cadê que eu quero? Breno, você falando do seu TDAH, né? Eu cheguei aqui, o que eu quero fazer? Ô, Breno, sabe aquele lugar que eu te mandei dos ternos? Eles estão com uma promoção. Ai, Marcos, eu me vi de terno e me achei horrível. Mas não combina comigo, eu sou uma rua. Ele é da zona. Ô, amiga, pegou É da zona. Tá horrível ali, rapaziada. Tá horrível. Hein, Breno? Tá 598, acho que com gravata e camisa. Barato mesmo, tá? Aham. Ou eu fui naquela vis-a-vis. Você tá louco. Chuta. Nem tem noção. 2.500. Mas eu tenho o primeiro terno que eu comprei, na época que assim, eu nem tava aí, eu paguei acho que mais ou menos isso. Eu comprei um na Tonley. Mas eu vi pro aluguel, acho que era um da Vila Romana. R$800. É, e foi o mais barato que eu achei na época, foi da Tonley, foi acho que 1.900 e lá vai qualquer coisa. Esse lugar lá eu compro, aí lógico, você vai ter que chegar aqui e vai ter que mandar arrumar, né? É, vou ter que reconstruir um novo terno, né? O seu é... Ok. Vai mesmo. Vou mesmo. Vocês conhecem bem, né? Bom, gente, vamos lá, voltando aqui, olha só. Acho que todo mundo conseguiu fazer aí. O que eu queria conversar com vocês, como eu falei... Querem que faça essa questão ou não precisa? Não. Faz logo. Então... Na orelha. Olha só. Pode deixar aí mesmo. Ó, gente,
Vamos lá. Essa é aquela questão clássica que você tira alguém, substitui, não é? E aí mexe na média, não é isso? Só um detalhe, quando você mexer com a média e ele não pedir média, você não vai trabalhar com média. Você vai passar multiplicando a quantidade de termos para você trabalhar com a soma dos elementos. Tá? Então, como assim? Olha só, ele falou que tem uma equipe. Nesse tipo de questão, primeira coisa, a gente vai chamar de Y os outros, porque vai ter um povo ali que não vai mexer. E X, o que vai ser substituído. Que ele quer saber a altura desse cara, não é isso? Não, quer saber a média depois de tudo. Ah, então tá, vamos ler aí, ó. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores com média de altura igual a 1,80 m. Então, peraí. Ele vai tirar alguém e vai colocar outro? Como que é? Então, olha só. Y, que são os outros, mais qual que é o cara que tinha? Ele não falou que é qualquer outro? X dividido por 20 era igual a 1,80. Tudo bem? Vou passar multiplicando aqui. Então, a gente sabe que Y mais X é igual a 36. Depois disso, o que aconteceu? Que o outro. Então, a outra situação vai acontecer o quê? Y mais X menos 0,2 dividido por 20, que foi isso que aconteceu. A gente tirou o X e colocou um cara que é 20 centímetros mais baixo que o X. Então, a altura dele é X menos 0,2. Continuamos com 20 pessoas. E ele quer o quê? A nova média. Então, a gente vai chamar isso aqui de M. Tudo bem? Aí, olha o que eu vou fazer. Como você tem várias coisas feias com o mesmo denominador, eu posso separar o denominador. Então, eu posso escrever assim, ó, Y mais X sobre 20 menos 0,2 sobre 20 vai ser minha nova média. Posso fazer isso? Quanto que é Y mais X sobre 20? Não era a minha média? Que é quanto? Ou se puder, vamos, assim é muito difícil, vai. Assim é muito difícil. Assim, não, quanto que é Y mais X? 36 menos 0,2 dividido por 20 é igual à média. É mais fácil. Então vai ser 35,8 dividido por 20, que vai dar? 1,79. Tudo bem? Beleza? Entenderam isso? Todo mundo? Galera, dúvidas nessas 3 primeiras aulas? Ó, o que eu preciso de vocês? Eu sei que essa semana está muito corrida de vocês. Só que essas aulas, a maioria de vocês aqui na sala, desculpa dar um choque de realidade, mas ou felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, nesse momento é meio complexo, mas querem medicina. E passar em medicina não basta para a prova do Enem, como eu falei isso lá no comecinho, não basta só você acertar as questões fáceis. Infelizmente, não dá para você só acertar as questões de regra de 3, de probleminha. Aquilo ali não vai te dar uma nota legalzinha, mas não vai te colocar dentro de medicina. Infelizmente, para você passar em medicina, você vai ter que acertar algumas questões de média, pelo menos as questões medianas. Estou nem colocando as difíceis aí, mas pelo menos as fáceis e as medianas. E aí, galera, o que eu acho que vocês deveriam fazer, tirar alguns horários desses dias e matar essa apostila. Por quê? É treino em cima de treino, tá? Esses 12 tópicos que eu coloquei aí, ele não vai fazer você acertar as 45 questões de matemática. Não vai, tá? Mas ele vai te dar uma boa base para você acertar umas 35, 36 questões. E, na boa, já é um bom número para vocês. Tá? Para vocês que querem medicina, de 36 a 38, vai te dar, acertando as questões fáceis, jogando com o TRI ali, vai dar a nota que você precisa. Tá? Então, por exemplo, questões de estatística, mata todas, rapidinho. Questões de probabilidade,
você vai ter que acertar na hora da prova. Questão de análise. Tirando aquelas muito complicadas, tem um monte de questões no Enem que são fáceis para média. Você vai ter que acertar. Questões diárias que eu vou dar amanhã, você vai ter que acertar, não tem jeito. São as questões... não estou falando que você, eu vou ter que errar a questão de regra de 3, pelo amor de Deus. Você não vai poder só acertar a questão de regra de 3. Você vai ter que acertar essas questões medianas. Tá? Na verdade, não é mediana. Questões médias. Porque mediana é mediana, tá? Então, pelo amor de Deus, se cair valor mediano na prova, você não vai me calcular a média, tá? Valor mediano é mediana, tá? Então, a questão de nível médio, você vai ter que acertar. E aí, agora, nessa reta final, é treino em cima de treino, tá? E não me deixa para treinar sábado à noite. Por favor, tá? Sábado à noite, nem pensar. JJ, não vai lá como que é o nome do rolê? No Madonna, sábado à noite também, JJ, por favor, tá? Galera, o que eu quero para essa aula de hoje? É rapidinho, é uns 10, 15 minutinhos, aí eu vou encerrar a aula e o restante eu vou ficar aqui fazendo alguns exercícios com vocês, ou vocês fazendo exercício, que eu quero, igual a gente fez na última aula, vocês treinando e eu ajudando vocês. O que eu quero? Como eu falei para vocês, eu já discuto essa estratégia várias vezes com vocês, que é o todo guru fala aí é uma estratégia interessante, que é você fazer as questões fáceis, depois vem fazendo só as questões médias. Se sobrar tempo, você faz a difícil, senão você chuta difícil. Tá, mas quando você volta, o ideal é sempre você classificar. Fácil você resolve, média você põe um M, pula, difícil você põe um D e pula. Quando você vai fazer a segunda volta, você vai fazer somente as que você colocou o M, para você não perder tempo. Certo? Mas o que eu quero discutir com vocês não é essa estratégia. Essa estratégia a gente já vem discutindo, a gente já vem conversando há algum tempo. O que eu quero com vocês é o que é uma questão fácil, o que é uma questão média, o que é uma questão difícil. É isso que você tem que começar a visualizar. A questão fácil, gente, raramente vai dar errado. E quando dá errado, é o contrário. O que não pode acontecer numa prova? Você achar que uma questão é difícil ou média e ela foi fácil. Isso não pode acontecer. Mas se você achar que a questão foi fácil e ela deu como média, cara, você ganhou a ponta do mesmo jeito. Você vai precisar daquela questão do mesmo jeito, tá? Então, isso tudo normal, tá? Mas o que vai acontecer desse esquema que eu vou passar para vocês é uma questão que você achar como fácil, ela deu média. Mas se você achou como fácil, você resolveu e acertou ela. Você ganhou a pontuação do mesmo jeito. O que não pode acontecer é o contrário e geralmente não acontece. O que é uma questão fácil? Uma questão, eu classifico ela como fácil, você tem que entender, a grande maioria aqui da sala, faz cursinho. E é assim, vocês são a grande minoria que faz uma prova do Enem. Tá? A grande massa da prova do Enem chega lá sem fazer a prova do Enem sem saber que a caneta é preta. Tá? Isso aí, assim, na sala da minha filha tinha 3. Na sua também. Então, assim, isso é a grande massa. E eu não julgo, porque é pura... Ai, gente, eu sei que é um pouco preconceito, eu sei porque eu já dei aula em escola estadual, mas isso é muito por conta da escola pública. Tá? Eu sei porque o ano que eu assumi um concurso na escola pública, eu fui dar aula, eu lembro que era perto de fechar, era uma semana, eu não lembro certinho a data que eu assumi, mas era uma semana para fechar a inscrição do Enem. E como eu já dava aula de cursinho, eu falei, galera, e aí, todo mundo já fez a inscrição do Enem? Mas tá aberta? Eu falei, sério mesmo que você... Não, a gente nem sabia que estava aberta. Eu juro para você que eu peguei a minha segunda aula de concursado no estado, peguei o laboratório de informática e fui levar aluno por aluno para fazer a inscrição do Enem. Eles nem sabiam que estavam abertos. Então, assim, não é igual vocês são sobrecarregados. Hoje, até que se a pessoa quiser, tem muita informação na rede social, no TikTok, em qualquer lugar tem muita informação sobre isso. Mas se a pessoa também não for meio antenada a isso, cara, ela nem vai saber, ninguém vai chegar para ela e falar, olha, gente, o portão fecha meio-dia, tá? É de Brasília, não é de Mato Grosso do Sul, por favor. E assim, essa é a grande massa que faz a prova do Enem. Então, uma questão que é fácil para você, para ela pode ser que não seja fácil, pode ser que vai dar como média, mas você sabe resolver. Agora, o que eu quero mostrar para vocês é que uma questão difícil para você, que estuda pra caramba, imagina uma pessoa que não tem essa base que vocês têm. Ela é praticamente impossível. Então, uma questão que é difícil para você... Porque a questão que é fácil e média, você vai ter que acertar de qualquer jeito. Então, não interessa se ela foi fácil, virou média, se ela foi média, virou fácil, você vai acertar aquelas duas questões. A questão difícil que você vai pular
Se é difícil para você, é difícil para todo mundo. É essa questão que você tem que identificar na prova. E o que é uma questão fácil? Uma questão fácil é aquela questão que você lê e você sabe calcular na hora. Rapidão, sabe aquela questão que você fala, esse aqui eu já sei fazer, então eu já vou lá e faço. O que é uma questão média? O que é uma questão média? É uma questão que, eu acho que eu sei como faz. Lembra aquela questão das combinações que a gente falou, gente, isso aqui vai virar uma questão que vai te enganar, de média que vai ser difícil? Aquela questão é uma questão de cara, você já classifica ela como média. Porque você já vai falar, pô, isso aqui eu acho que vou usar uma análise combinatória, vai ser uma combinação aqui assim, eu acho que eu sei fazer assim. Mas você não tem certeza de como você vai fazer ali. Então aquilo ali é uma questão média. Você tem uma noção de como faz uma questão. Quando você tem uma noção de como faz uma questão, aquilo ali é classificado como média. E aí, quando você olha para uma questão e fala, nossa, que extraterrestre que é isso? Você não sabe nem por onde começa, aquilo ali é sua questão difícil. Entender a ideia da classificação das questões? Isso é classificar uma questão quanto a fácil, média e difícil. Eu planejei para vocês, a gente não vai trabalhar com resolução. Depois, se vocês quiserem resolver, é como se fosse um simulado. Eu peguei de vários Enems, misturado, antigos, novos, PPL, digital, e montei uma salada de frutas aí, tá? Para quê? Para que você leia. São 20, eu queria fazer com 45, mas aí 45 fica chato. Tá? Eu quero que você leia as 23 questões, assim, acho que dá para fazer em 5, 6 minutinhos, e só classifica fácil, médio e difícil. Fácil, médio e difícil. Não precisa resolver, é só classificar, que aí eu vou passar para você a classificação real de cada uma daquelas questões. E essa classificação real é do Enem. E aí a gente vai discutir, mas por que será que essa questão foi fácil? Por que será que essa questão foi dada como média e você marcou como fácil? Essa é a ideia desse restinho da aula. Então eu mandei aí no grupo de vocês, tá em todos os grupos aí do quem está ao vivo também, tá no WhatsApp, tá todo aí. Então abre aí rapidão, 5, 6 minutinhos. Olha, não precisa nem resolver, marca aí no papel, no cantinho, aí em qualquer lugar. Classifica para mim, fácil, médio e difícil, cada uma das questões. Rapidão. Pode parar.